Boa tarde. Esta sexta-feira é o último dia útil antes do final do prazo para o Governo e PSD chegarem a um entendimento para a viabilização do Orçamento do Estado para 2011. Depois do feriado, o documento vai a debate na terça-feira e é votado na quarta. Para esta hora está marcado o início da reunião do Conselho de Estado, o órgão de consulta do Presidente. Além de Cavaco Silva, vão sentar-se à mesma mesa 19 conselheiros para falar do orçamento e do atual momento político. No Palácio de Belém está o repórter José Manuel Mestre. Muito boa tarde. Já estão todos os elementos do Conselho de Estado? Só falta mesmo Alberto João Jardim. José Sócrates foi o último a chegar, atrasado. Chegou com 9 minutos de atraso, às 5h09 da tarde e quase 10 para esta reunião do Conselho de Estado. Já toda a gente estava à espera para o início da reunião e então, com a chegada do Primeiro-Ministro, terão entrado todos para a sala do Conselho de Estado, onde ainda não terá começado, estará quase a começar a reunião, mas formalmente ainda não terá começado a esta altura. Vão discutir o Orçamento de Estado para 2011 e a situação política do país. Irão dizer ao Presidente da República, cada um dos 18 conselheiros de Estado aqui presentes, irão dizer a Cavaco Silva o que acham que deve o Presidente fazer se o Orçamento de Estado não for aprovado. E é esse o cenário, depois da ruptura das negociações no início da semana, é esse o cenário que Cavaco quer discutir aqui, saber a situação política do país em face de um chumbo do orçamento, o que fazer. Entretanto, chegou a notícia de última hora, pouco antes, uma hora antes do início desta reunião do Conselho de Estado, de que o PSD e o PS tinham reatado as negociações. Provavelmente não haverá acordo durante esta reunião do Conselho de Estado. Provavelmente também pretende assim o Governo, ao abrir a porta ao regresso das negociações, condicionar o Conselho de Estado naquilo que aqui for dito, sendo que seguramente os conselheiros dirão já aqui o que pensam para o caso de não haver acordo entre o PSD e o Governo e também para o caso de haver um chumbo do orçamento. Cavaco decidirá o que fazer depois, isto apenas se der o caso de haver chumbo do orçamento e demissão do Primeiro-Ministro, dois cenários que têm estado em cima da mesa. Por agora é a expectativa, no final não haverá declarações, normalmente há apenas um curto comunicado que não diz em concreto muito sobre o que se passou dentro da reunião do Conselho de Estado, até porque as reuniões têm um caráter absolutamente sigiloso, as atas nem sequer podem ser divulgadas publicamente passados muitos anos. José Manuel Mestre no Palácio de Belém, onde a esta hora está prestes a começar a reunião do Conselho de Estado, que foi convocada por Cavaco Silva assim que se soube que tinham falhado as negociações entre Governo e PSD sobre o Orçamento de Estado para o próximo ano. Na opinião pública desta tarde falamos mais uma vez da polémica em torno do Orçamento do Estado. O que espera do Conselho de Estado que foi convocado para esta tarde? Acha que a intervenção do Presidente da República poderá evitar uma crise política? Que opinião tem sobre o facto do Governo ter mostrado vontade de voltar a negociar uma nova proposta? Acredita que o PSD vai acabar por viabilizar o Orçamento do Estado? Aguardamos pelas suas participações através dos números de telefone 21 416 1147 ou 21 416 1148. Pode também enviar uma mensagem por correio eletrónico para o endereço opiniãopublica@sic.pt ou deixar um comentário no site do programa em sic.sap.pt/opiniãopublica. No inquérito telefónico desta tarde de sexta-feira, perguntamos se a intervenção do Presidente da República poderá resolver a crise orçamental. Se entende que sim, o número a marcar é o 760 300 381. Se tiver uma opinião contrária, pode ligar ao 760 300 382. O custo de cada chamada é de 60 cêntimos mais IVA. O resultado vai ser divulgado no final do programa, perto das 6 da tarde. É convidado deste Opinião Pública o politólogo José Bordin. Boa tarde. Obrigada pela presença nesta Opinião Pública. Para já, de tudo isto que nós temos assistido, da forma como tem decorrido este processo negocial em torno do Orçamento do Estado, o que é que isso nos deixa perceber das reais intenções e verdadeiros objetivos, quer do Governo, quer do PSD? Bom, a análise que eu faço de tudo o que tenho assistido nas últimas semanas e nos últimos meses também, é que o Governo tudo tem feito para que este Orçamento de Estado seja chumbado. É esta a análise que eu faço dos factos. Se reparar, eu vou só regressar um bocadinho atrás. A seguir às eleições legislativas do ano passado, o Governo também tudo fez para provocar a oposição e o Presidente da República para que estes também fizessem cair o Governo. Não conseguiram. Sabiam
E fomos para eleições com base numa grandíssima mentira, em que o déficit das contas públicas, o déficit do Estado, estava na casa dos 5,3% e veio-se a verificar que era 9,4%, entretanto o Eurostat já retificou, é 9,3%, está definido, praticamente o dobro. O Governo mentiu e mentiu a sério. Fomos para eleições com base numa mentira. Penso que, se não fosse assim, talvez os resultados pudessem ser ligeiramente diferentes ou até completamente diferentes. Não resultou essa estratégia. No discurso novo, o Presidente da República até veio dizer: governem lá, deixem-se lá desculpas, porque ganhar as eleições têm condições para governar. À conta disso, Portugal foi muito prejudicado. Porquê? Porque o Orçamento de Estado saiu muito tarde e a más horas, já só foi aprovado no início deste ano e podia ter sido apresentado à Assembleia da República muito antes, e não foi por causa destas razões. O Governo andou a perder tempo com estas quesilhas. Agora volta a fazer exatamente o mesmo. O Governo, de perfeita consciência, que há um enorme descontrole da despesa do Estado, um enorme descontrole das contas públicas, que estimativas e que dados que saíram agora nestas negociações com o PSD, sabemos que o déficit ficaria perto dos 9%, ou seja, praticamente baixou umas décimas em relação ao déficit das contas públicas do ano passado, ou seja, não alterava praticamente em nada. É graças a este fundo da Portugal Telecom e alguns aumentos, e mesmo com aumentos de impostos em julho, veja bem, mesmo assim baixaria umas décimas. É graças ao fundo da Portugal Telecom que, efetivamente, o déficit vai estar a partir dos 7,6%. Ou seja, o Governo tudo tem feito para fugir às suas responsabilidades. E este Governo e o Partido Socialista... E fugiria às responsabilidades se o orçamento fosse chumbado? Sim, em grande parte fugiria, porque, repare, deitaria para cima da oposição, neste caso do PSD, as culpas de todos os males do país. Se o orçamento não fosse chumbado, nós daríamos a volta, inverteríamos a situação, etc. por aí fora. Ao chumbar o orçamento, o PSD correria numa enorme asneira, e acho que aí Passos Coelho e o PSD em geral têm sido muito ingênuos. Eu, se estivesse no lugar de Passos Coelho, já teria deixado o Governo falar sozinho há muito tempo, e já teria dito há muito tempo também: eu abstenho porque vocês ganharam as eleições, o orçamento é vosso, portanto eu abstenho. Depois, na especialidade, podemos tentar minimizar os estragos. E esta estratégia do PSD de adiar sucessivamente a tomada de posição sobre o que irá fazer relativamente a este orçamento do Estado não é a melhor estratégia, na sua opinião? Não foi a melhor estratégia. Depois também era um bocadinho difícil corrigi-la. Aliás, repare que já em maio isto aconteceu, cada vez que há um Conselho Europeu, cada vez que os líderes políticos portugueses se reúnem com os seus congéneres da União Europeia, altera um bocadinho a sua posição. Isso agora aconteceu. Não é que eles já não tenham sido pressionados telefonicamente, isso já aconteceu, obviamente. Agora foram-no pessoalmente, quer Pedro Passos Coelho, quer José Sócrates, para que se aprove o Orçamento de Estado. Por uma razão muito simples. Portugal é uma economia insignificante na União Europeia, representa apenas 1%. Mas em função da especulação internacional face ao euro, nós portugueses, a Grécia ainda há muito pouco tempo atrás, e agora neste momento nós portugueses, estamos a prejudicar toda uma economia da União Europeia, todos os países não têm culpa do nosso mau comportamento, nós não sabemos fazer o nosso trabalho de casa e não sabemos tomar medidas e desgovernarmos, digamos assim, o país e as contas públicas. E, portanto, obviamente são pressionados. Este Conselho de Estado também é uma pressão em si, obviamente. Creio que não tão forte do ponto de vista prático como é a pressão, por exemplo, de uma chanceler alemã, porque, repare, nós portugueses... E pressão essa que aconteceu agora no Conselho Europeu? Claramente. Daí também uma ligeira inversão. Aquilo que o Partido Socialista está a perceber é que tem a opinião pública contra si. Veja o caso das sondagens que têm saído. E também quer salvar um bocadinho a face e demonstrar que até está disponível para negociar. Mas tudo o que tem sido feito até agora, ao contrário do teatro que é feito, é no sentido contrário de efetivamente uma verdadeira negociação. Vou-lhe dar um exemplo muito simples, para que também se possa perceber o que está a passar e que é assim que analisa as coisas. Se eu tenho uma pessoa conhecida que quer contrair um empréstimo bancário, está cheio de dívidas, geriu mal a sua vida pessoal, está cheio de dívidas, quer contrair um empréstimo bancário, chega ao pé de mim e diz-me: olha, assina aí, por favor, em como és meu avalista junto do banco. Muito bem, então, e para que é o dinheiro? Mas eu vou assinar o quê? Depois digo-te, então, e qual é a verba que vais pedir emprestada? Não sei, logo se vê. E é isso que o Governo está a fazer? Exatamente, tal e qual. Não me faz sentido um Governo, e acho que isto devia ser punido por um Presidente da República, por um Tribunal Constitucional, devia, inclusive, na minha opinião, provocar a queda de um Governo e mesmo para eleições, se um Governo se recusasse a dar ao Parlamento, que é o órgão que fiscaliza constitucionalmente a atuação do Governo, se recusasse a dar ao Parlamento, e isto serve para este Governo ou para qualquer outro no futuro, se recusa terminantemente a dar a conhecer os dados das contas públicas, coisa que o Governo tem feito até agora. Ou, por exemplo, quando numa Assembleia da República vemos um deputado, qualquer ele que seja, fazer uma pergunta diretamente ao Executivo, e o Executivo não responde, ignora, por isso simplesmente. Isto não devia ser permitido. Regulamentarmente, em termos de Constituição, devia haver uma penalização
forte para este tipo de comportamento. E tendo em conta aquele exemplo que acabou de dar, o que está a querer dizer é que o Governo está a pedir ao PSD que assine um cheque em branco. Tal e qual. É o que tem vindo a pedir há algum tempo atrás. Se o Governo tivesse verdadeira intenção, porque é o Governo que governa, é o Governo que tem que ver o seu orçamento aprovado, não tendo maioria, tem mais é que negociar com os partidos da oposição. Por exemplo, PS e CDS juntos têm maioria absoluta. Porque não sentar-se à mesa com o CDS e tentar um voto favorável, não a abstenção não serviria, mas um voto favorável do CDS no Orçamento de Estado. Já o tem ter feito há muito tempo. Mas tem que ceder, quem governa tem que ceder. Não pode, como o Governo fez, desculpe só rapidamente, sim, como o Governo fez, está aqui a minha proposta e não cedemos. Bom, isto não é negociação, não é nada. O que eu ia perguntar era o facto de que este Conselho de Estado que está agora a acontecer, agora nesta altura em que estamos a falar, que contributo é que poderá eventualmente dar para que possamos sair deste impasse? Eu penso que... Há um verdadeiro contributo que possa sair daqui? Com certeza que para já deve ter havido uma pressão também, a juntar àquela do Conselho Europeu que estivemos a falar há pouco. Há alguma pressão, sobretudo da opinião pública e do ponto de vista que o Presidente, ao tomar este gesto, e muito bem, dá perante a opinião pública, de facto, que está preocupado, e efetivamente está, com certeza, como é óbvio, mas... E convém recordar que essa convocação aconteceu logo minutos depois do falhanço das negociações. Eu penso que este Conselho de Estado também é muito para saber... os dados estão em cima da mesa, que é, em caso, em cenários de, efetivamente, um chumbo do Orçamento de Estado, o que é que nos espera, como é que vamos atuar? Pode haver uma iniciativa portanto, presidencial, no sentido do Governo, porque acho que a Constituição aqui diz que só quando está em causa o funcionamento das instituições, mas acho que perante esta crise grave que o país atravessa, acho que se justificaria, por hipótese. Mesmo que este Orçamento de Estado seja aprovado, provavelmente o FMI virá aí, enfim, mas... se não for, virá já no dia a seguir, entre aspas, porque há uma série de procedimentos para esse efeito, mas, enfim, só para que se perceba esta lógica, que é o que é que vamos fazer a seguir se o Orçamento de Estado for chumbado. Que, em termos do quadro parlamentar, que o Governo, e por hipótese, demite-se, não é? Porque é isso que anda à procura. José Bernardo, já iremos analisar essa questão mais à frente, porque para já vamos ouvir alguns telespectadores da SIC Notícias e que a opinião têm sobre o Conselho de Estado, que está a realizar-se nesta altura, qual deve ser o papel do Presidente da República neste caso e também o que tem a dizer sobre esta retomada de negociações entre PSD e Governo. Ao que tudo indica, o Governo estará ou terá apresentado uma nova proposta ao PSD sobre o Orçamento de Estado para o próximo ano. Vamos ouvir Maria Teresa Franco, está a ver-nos de Torres Vedras. Boa tarde. Muito boa tarde. Eu, em primeiro lugar, gostava de agradecer todas essas palavras que o vosso convidado se pronunciou, na medida em que é tal e qual aquilo que eu penso. Foi uma pena que em 2009 o Presidente da República não tivesse tomado uma atitude digna de um Presidente de acordo com o estado em que ele via que a nação estava. Ele, como economista, melhor que ninguém, sabia que isto já ia a caminho da bancarrota. Portanto, ele devia ter tomado, quando o orçamento foi apresentado muito tarde, ele devia ter chamado a atenção e pôr alguém no Governo, que ao dissolver a Assembleia da República, escolheriam pessoas que tivessem competência para salvar isto, porque isto agora, eu estou quase como outro, tem que ser um Salazar em cada ministério, porque senão isto não vai a lado nenhum. Outra coisa, gostaria de saber se o Presidente da República desta vez terá consciência daquilo que vai fazer. Para o outro lado, acho-me estranho que a senhora Merkel exija realmente que todos os Estados cumpram as normas de déficit, na medida em que eu estou plenamente convencida, atendendo a como está toda a Europa, eu tenho a impressão que ela vai ficar a falar sozinha. Muito obrigada. Muito obrigada a nós, Maria Teresa Franco, por ter participado nesta opinião pública. Seguimos em frente, ouvimos agora Pedro Pereira, está em Belas. Boa tarde. Boa tarde para si e para o seu convidado. É assim, esta história toda à volta do orçamento, eu penso que isto não é... Há pessoas que dizem que isto é folclore, eu penso que isto é estratégia. Infelizmente, isto vão em umas eleições e já, isto é tudo para ver se sangariam os votos para as próximas eleições. Isto são as pessoas que temos à frente do nosso país, são as mesmas desde que eu nasci. Portanto, eu penso que não faz muito sentido estar a esperar que as pessoas que nos meteram aqui no buraco sejam as mesmas que nos vão tirar dele. Portanto, acho que não faz muito sentido. Portanto, em relação ao FMI, que virou de papão, agora parece que é o Salvador. Não, o FMI, se é cá a Portugal, o que vai fazer basicamente é o que o Estado fez ao BPN. Chega aqui, vai injetar dinheiro com uma diferença. É que vai criar todas as garantias para receber gestão por gestão. Ou seja, as medidas que agora os portugueses queixam, que acham que são muito duras, isto não é nada. Isto é uma brincadeira, vão ser muito piores. Muito piores. É isso que os portugueses têm que ter consciência
Mas há uma pergunta que eu deixo, é assim, a culpa é do Cavaco, a culpa é do Sócrates, a culpa é do Estado e os portugueses? Não têm culpa de nada disto. Não, vamos sacudir a água do capote. É um bocado, o nosso clube perde, a culpa é do árbitro. Há acidentes de automóvel, a culpa são das estradas, estão mal construídas, não é? Ou seja, nós estamos no estado em que está. A culpa é do Estado, o Estado não cumpre, devia dar o exemplo. Então, se o Estado dá o exemplo, porque é que a gente não pode também dizer a toda a gente? Esta mentalidade, isto tem que ser alterado. E são os portugueses que vão ter que sair da crise. É o povo português que vai ter que sair da crise. É assim, não é estas pessoas que estão à frente do nosso país que não têm competência. Pá, já é 30 e tal anos de PS e PSD, já dá para ver que não têm competência. Não vale a pena estarmos a tirar. Uma União Europeia de qual a gente depende totalmente do ponto de vista económico, não temos autonomia nenhuma para fazer nada estrutural no nosso país, que não funciona. O seu convidado disse que a gente não fez o trabalho de casa. E quem é que fez? Os países estão um pior com o outro. A Espanha está com 20% de desemprego. São 4 milhões de pessoas. Isto é inacreditável. A Irlanda e a Grécia não caíram porque isto seria a machadada final de uma União Europeia que não funciona e seria dar o braço a torcer. Portanto, os portugueses têm que se consciencializar primeiro de uma coisa. Nós somos pobres. Somos um país pobre e temos que trabalhar o dobro agora para recebermos, se calhar, aquilo que recebemos há 10 anos atrás. E temos que nos deixar de queixinhas, de deixar de dar a minha vida, e quero o bono, quero o subsídio. Não, temos que trabalhar, temos que produzir. E assim, somos nós que vamos ter que sair da crise. Se estamos à espera que o Estado, que não tem qualidade como o nosso, que nos vá tirar disto, estamos mal. Pronto, é a minha opinião. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro Pereira, pela sua participação. Vamos ouvir agora Manuel Matos, está a ver esta Opinião Pública em Lisboa. Boa tarde. Boa tarde para si e para o seu convidado. Quero dizer que a primeira interventora neste processo quase me tirou as palavras todas da boca. Pela primeira vez, um dos vossos convidados reflete exatamente a minha posição. E por isso acho que é uma pessoa que realmente é a posição que será, não sei se será da maioria dos portugueses, mas pelo menos eu julgo que é uma posição lógica. Eu queria dizer só duas coisas. Quando falo em crise orçamental e relacioná-la com o Conselho de Estado, neste momento o Presidente da República vai ouvir o Conselho de Estado, não sei para quê, porque constitucionalmente o Presidente da República está de pés e mãos atadas. Devia ter atuado, era antes de 8 ou 9 de setembro, quando ainda podia fazer alguma coisa. Mas a crise não é orçamental. A crise deste país, que já vem de longe, que é de todos os partidos, é exatamente dos partidos políticos e dos políticos que estão à frente dos partidos. Mas que se resolvia de uma maneira muito simples. Uma alteração na Constituição, dizendo que as promessas eleitorais não cumpridas por qualquer, não é por este, não é por ser o Sócrates, ou seja lá quem for, por qualquer dos líderes partidários, as promessas eleitorais não cumpridas são contratos que não são cumpridos. E quando eu assino um contrato, por exemplo, de compra de uma casa ou qualquer coisa, um contrato que eu assino, se o não cumprir, sou penalizado. E penalizado materialmente. Eu gostaria que todos os políticos, a começar pelo Sr. Sócrates, pelo Sr. António Guterres, não é Guterres o nome dele, é Guterres, eu conheço já há muitos anos, portanto, todos os políticos que não cumprem aquilo que prometem deviam ser chamados à responsabilidade criminal e deviam ser eles a pagar ao país os prejuízos que nos estão a causar. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigada também, Manuel Matos. Vamos ouvir agora a Rosa Martins, está em Odivelas. Boa tarde. Boa tarde. Olha, em primeiro eu queria dizer que esta crise, além de ser uma crise na Europa, é uma crise que já vem no nosso país desde o tempo de Cavaco Silva. Desde o tempo de Cavaco Silva, que não fez nada. Ele não fez uma reforma, uma única reforma na justiça, na educação, não fez nada. A seguir tivemos o Partido Socialista, que foi o António Guterres. Também nada fez. Depois tivemos novamente o PSD, nada fez. Tivemos o engenheiro Sócrates, que é do PS, levou toda a gente atrás dele no primeiro mandato, teve a maioria absoluta, não fez nada. Mas porquê que não fazem nada, meu Deus? Porquê? Porquê é que eles não fazem nada? Porque não querem. Porque não querem. A Assembleia da República, o dever é exigir contas. Contas, é para isso que eles lá estão, é para isso que o povo lá os põe. Eles estão lá com bons ordenados, eles têm que exigir, a lei tem que mudar, eles têm que dar contas, os governos têm que dar contas ao povo. E dando contas ao povo é dar contas à Assembleia da República. Eu espero bem que as coisas mudem.
E tem que mudar rapidamente. E há outra coisa, os portugueses também têm que mudar as mentalidades. Porque eu estou em casa, vivo à minha conta, eu não vivo de subsídios, mas tive que passar mal, tive que fazer sacrifícios, tive que ter o início de casada, tive que poupar muito dinheiro para hoje poder viver um bocadinho melhor. E todos os governos e que querem governar um país têm que criar condições para o seu povo poder viver em condições. E eu tenho o exemplo da minha casa, porque eu e o meu marido estamos os dois no mesmo barco e temos poupado muito toda a nossa vida para podermos ter uma casa e para podermos ter as nossas condições. Há outra coisa, que o povo português tem muita culpa. O povo português, as aparências, o povo português, os meus olhos, eu via onde moro, onde vou, os centros comerciais, os portugueses pareciam ricos. Uma coisa impressionante. Em questão de telemóveis, temos mais telemóveis portugueses. Temos mais carros que propriamente a família. Há carros... Não percebo. O país tem que mudar, as mentalidades têm que mudar. Nós não somos ricos. Não somos ricos, temos que fazer muitos sacrifícios nas nossas casas. Os governos... Rosa Martins, aqui a frisar a ideia de que os portugueses vivem acima das possibilidades. É mais uma opinião que ficou registada. Vamos seguir em frente. Ouvir agora Luís Rodrigues, está a ver-nos em Faro, no Algarve. Boa tarde. Olá, muito boa tarde para o seu convidado também. Eu tinha aqui algumas opiniões a passar, mas já queria discordar aqui do Pereira, que diz que o povo criou a crise. E acho que o povo não criou a crise. O povo trabalha, paga os seus impostos e alimenta toda esta estrutura que foi criada pelos vários partidos que passaram pelo governo, e aqui estou a discordar com a Rosa Martins, que diz que eles não fizeram nada. Não, foi feito efetivamente muita coisa. Foi criada uma estrutura, na minha opinião, que foi alimentada com dinheiros da Europa durante muitos anos, e esse dinheiro deveria ter sido aplicado no desenvolvimento da indústria e da economia do país, e basicamente isso não aconteceu. Criou-se uma estrutura que nós todos vamos ter que alimentar durante vários anos. Essa é a minha opinião, e queria só dizer mais que isto aqui não era uma situação não previsível. O professor Medina Carreira, em 2009, editou o seu livro, e ele previu esta situação e previu que íamos estar dependentes de financiamento externo e que isto ia mergulhar numa grande crise. Portanto, isto aqui não é nada que não se pudesse adivinhar. As pessoas que estão lá em cima, que têm a capacidade de ver as coisas e são bem formadas, poderiam perfeitamente bem ter previsto isto, e eu até quero acreditar, infelizmente, que eles previram, só que não quiseram fazer nada para alterar nada, porque eles têm que continuar a alimentar a sua estrutura, porque é essa a estrutura que os recebe, uma vez que eles saiam dos governos e assim sucessivamente. Portanto, acho que o povo todo tem essa consciência, e agora de repente isto tudo cai-nos em cima, e o Sócrates depois teve o azar da situação de arrebentar na cara. Basicamente foi isto. E pronto, e vamos ter que enfrentar isto durante os próximos anos, e esperamos que as pessoas tenham o discernimento para perceber esta situação e para nos tirar deste fundo, nós estamos todos mergulhados, criem as reformas necessárias para terminar com a estrutura gorda do Estado e aproveitem melhor os dinheiros públicos, porque os portugueses trabalham e pagam os seus impostos, na sua grande maioria, como é o meu caso e na maior parte dos portugueses, e nós não temos que sofrer na nossa pele com esses aumentos de IVA. É que os leites agora vão passar a taxa máxima, leites com fibras e coisas assim, que não faz sentido nenhum. Toda a gente tem consciência disso. Acho que é uma grande falta de equilíbrio moral. Essa é a minha opinião. Muito boa tarde. Boa tarde, Luís Rodrigues. E de Faro vamos até às Caldas da Rainha falar com Cristina Jesus. Queremos saber a sua opinião sobre o que está em causa nesta opinião pública, o Orçamento do Estado, as negociações que foram retomadas entre PSD e também o Governo, e sobre o que acha da reunião do Conselho de Estado que está a decorrer esta hora. Boa tarde. Muito boa tarde. Queria cumprimentá-la pelo seu programa e queria dizer o seguinte: concordo perfeitamente com o seu convidado quando diz que José Sócrates não quer que este orçamento seja aprovado, porque o buraco é tão grande que ele quer se ir embora, e que venha novamente o PSD tentar resolver a situação. E lamento é que o meu povo seja pouco ativo, vá pouco para a rua. Para mim, o que se justificava neste momento era realmente o orçamento não ser aprovado, o governo cair e vir FMI, pelo menos assim fazemos sacrifícios, mas sabemos para onde o dinheiro vai e sabemos como as coisas estão, e as contas ficarão um dia como deve ser. E com este governo
nós não sabemos se para o ano não haverá outro problema e é preciso mais sacrifícios, porque eles ainda não cumpriram nada do que prometeram, nada do que pediram aos portugueses. Para mim era um basta e começar de novo, apesar de tudo o que pudesse vir de novo. E era só o que eu tinha a comentar. Parabéns pelo vosso programa, assisto sempre, é a primeira vez que falo e concordo perfeitamente aí com o seu convidado. Muito obrigada pela sua participação, pela sua estreia em participar neste Opinião Pública. Eu vou retomar a conversa com o convidado de hoje, o politólogo José Bordã. Tivemos aqui um dos telespectadores, Manuel Matos, que disse que o Presidente da República convocou o Conselho de Estado, não sei para quê, foi a expressão que ele utilizou. O que é que o Presidente da República pode fazer? O que é que vai ouvir de novo neste Conselho de Estado? O que é que pode resultar daqui? O novo aviso presidencial? Posso só dizer uma coisa muito rapidamente que a Dona Cristina referiu e que há bocado me esqueci de dizer. Eu acho que Sócrates procura que o Orçamento de Estado seja chumbado para se demitir, obviamente, mas para ser candidato novamente a seguir, ganhar eleições e seguir com uma posição reforçada. Foi isso que eu me esqueci de dizer e acho que era importante para terminar o meu raciocínio, que há pouco não disse e agora a Dona Cristina fez-me lembrar isto. Peço desculpa. Não faz mal. Relativamente à sua pergunta, de facto, do ponto de vista prático, este Conselho de Estado não resulta muito, digamos assim. Ou seja, ele serve mais uma vez, portanto, para tentar... Como forma de pressão. Como forma de pressão, claramente. E até mesmo junto à opinião pública, portanto, claramente, é apenas isso. Faz parte do teatro político de que falava há pouco? Também, obviamente. É que temos estado a assistir nos últimos dias. Também, claro, também. Até porque, imagine, o Presidente não convoca o Conselho de Estado. Bom, então seria crucificado por não o fazer, perante o Estado a que a situação do país chegou, como é óbvio, não é? Portanto, mesmo se pensassem em não o fazer, penso que sim, por um lado também penso que sim, por outro lado é teatro, também tem uma componente com certeza. Aliás, os dois telespectadores ficaram muito bem isso, Maria Teresa Branco e Manuel Matos, disseram uma coisa muito verdadeira. Eu até uma vez escrevi um artigo de opinião no jornal, precisamente sobre este assunto, que é Cavaco deveria ter dissolvido o Parlamento ou demitir o Governo já há muito tempo atrás, porque havia inúmeras razões para o fazer. Inúmeras. Não o fez, devia tê-lo feito, a bem do país. Por um lado. E eu quero acreditar que não foi esta a razão, quero acreditar que foi outra. E pode identificar um desses momentos em que Cavaco Silva poderia tê-lo feito e faria sentido claramente, toda esta provocação que eu há bocado referi, para mim foi o principal de tudo, foi a provocação do Governo, quer ao Presidente, quer ao Parlamento, portanto aos partidos da oposição, para que indiretamente ou diretamente fizessem cair o Governo, com a questão da aprovação do Orçamento de Estado para 2010. Claramente aí, até porque fomos para eleições com base numa grandíssima mentira e, portanto, tudo isto conjugado tinha razões mais que suficientes para dissolver o Parlamento. Eu quero acreditar que a razão pela qual o fez é porque Cavaco Silva tem demonstrado ao longo do seu mandato que é um estadista e que é, quanto a mim, o Presidente da República até hoje melhor interpretou o papel do Presidente da República. Ou seja, que é, o Presidente da República não governa, não tem que se imiscuir nos assuntos do Governo. Ao contrário do que Manuel Alegre disse, e do meu ponto de vista erradamente, se não concordar com determinada legislação veta, não é para isso que nós temos um Presidente da República. O Presidente da República não serve para isso. O Presidente da República, já assinou muita legislação com a qual discordava e publicamente veio demonstrar e muito bem que discordava. Mas enquanto Presidente da República, ele tem mais é que subscrever a legislação que é produzida, mesmo não concordando com ela, porque não é ele que governa, portanto não é o papel dele. Portanto, quem emana leis para a Assembleia da República e quem vota leis na Assembleia ou é o Governo ou é a própria Assembleia e a maioria da legislação do Governo passa pela Assembleia. Não toda, mas a maioria. E, portanto, o papel do Presidente da República não é esse. Eu quero acreditar que foi essa a razão do Presidente da República, Cavaco Silva. Não quero acreditar que foi pelo mero cálculo eleitoralista e que não quis dissolver o Parlamento com medo de não ser reeleito. Eu quero acreditar que não foi isso, mas também desconfio que possa ser. Portanto, confesso que não tenho a resposta, mas fiz esta pergunta a mim próprio e escrevi isso. E o Presidente da República, nesta altura que estamos a atravessar, podia estar ou podia ter feito mais do que está a fazer, ou de facto as limitações enquanto Presidente da República não o deixam? As limitações não podemos são esperar muitas. mais. As limitações são muitas. Eu por vezes comento que ponho em causa sequer porque é que necessitamos de um Presidente da República. Se não pode isto, se não pode aquilo. Ou tem mais poderes que, por exemplo, o Presidente francês ou o Presidente americano, que é ele que esfiou o governo, por hipótese, ou tem menos poderes, inclusive, e não passa de um mero representante e pouco mais. Portanto, enfim, deixo esta questão no ar também para ser refletida um bocadinho. E Cavaco Silva faz bem quando, por exemplo, jornalistas o interrogam sobre variedíssimos assuntos, nomeadamente agora sobre este que estamos a falar, e ele prefere não comentar, ele diz isso muitas vezes. Eu concordo.
Concorda com essa postura? Concordo, lá está, mais uma vez. Não é ele que governa. Se ele vai opinar demasiado, está a interferir. Ele indiretamente, às vezes até de uma forma direta, ainda agora há poucos dias disse o Partido Socialista tem que ceder. Tem que ceder, tem que negociar. Ele disse isto. Lá está, interviu um bocadinho mais fortemente do que normalmente o faz. Mas não cabe ao Presidente da República, acho que ele interpreta muito bem o papel de... Para mim, até hoje, foi o que chefe de Estado. Agora, não quero acreditar que não foi pelo mero cálculo eleitorista que ele não fez nada, porque acho que já devia ter feito. O Governo tem demonstrado ser muito incompetente, infelizmente para todos nós. Tem demonstrado que, a todo o custo, põe os interesses do partido e o mero poder, querer ter o poder nas mãos, os interesses político-partidários à frente dos interesses do país. Claramente, mas claramente mesmo. José Bordão, vamos voltar a ouvir alguns telespectadores da SIC Notícias. João Ferreira está a ver-nos em Cascais, em Engenheiro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pode dar a sua opinião. Boa tarde. Muito boa tarde para si e para o seu colaborador. Olha, era o seguinte, o que eu queria dizer é que, pronto, desde que do 25 de Abril, que eu chamo a Abrilada, foi tudo mal, até agora. Deram cabo do país, rebentaram com tudo, mas nestes últimos 10 anos, principalmente, a partir de que o Engenheiro Guterres governou, foi uma década perdida. Toda a gente, todos os governantes que lá estiveram, desde o Guterres ao Santana Lopes, ao Durão Barroso, e a partir então do engenheiro Sócrates para cá tem sido vergonhoso. Isto é tudo escandaloso, a justiça não funciona. Esta história do orçamento, eu acho que este Conselho de Estado não vai resolver absolutamente nada, porque o Presidente da República, desde que lá está, não fez nada. Não fez. Aprovou o casamento de homossexuais, protegeu o Dias Loureiro, ou pelo menos não protegeu, mas encobriu durante os primeiros tempos, e não fez nada. Aliás, hoje há um artigo do Vasco Polido Valente que saiu no Público sobre o Presidente Cavaco, é tal e qual o que se passa. Não fez, nem vai fazer se for reeleito. Isto é um país porque também está preso de braços e pernas a este sistema, a este regime que é vergonhoso. Nós vivemos num regime vergonhoso. Este orçamento que o Partido Socialista fez e que quer que o PSD aprove sem ver, queria que aprovasse sem ver, ou seja, que passasse um cheque em branco, é uma vergonha. Ou seja, vão tirar aos pobres, vão tirar aos que ganham menos, vão tirar aos... E o resto, os criminosos, os tipos, esses banqueiros que andaram nos Jardins Gonçalves, que fizeram burlas, Dias Loureiro, que é um ladrão, eu não lhe chamo ladrão, mas, enfim, é suspeito de ser ladrão. Esses rendeiros, essa gente toda anda toda à solta. E passeiam-se por aí, por todo o lado. Quando há pessoas a morrer de fome, há pessoas miseravelmente... Eu tenho pessoas que conheço, formadas, engenheiros, que estão aflitos, não têm dinheiro para comer. Ouça, com esta crise, e o Estado continua a gastar brutalmente, o seu Primeiro-Ministro compra carros de 150 mil euros, isto é escandaloso. Isto só com uma mudança de regime, não digo uma ditadura, mas com uma mudança de regime, com um governo de iniciativa presidencial, só com os melhores, por aquela Assembleia da República é passar a metade dos deputados ou um terço dos deputados, isto é um país escandaloso. Eu tenho dito, eu não tenho mais nada para dizer, porque é aquilo que eu sinto e é aquilo que a maior parte das pessoas sentem e dizem. 90% do povo hoje em dia pensa assim. Ficou registada essa sua opinião, João Ferreira. Obrigada também pela participação. Vamos ouvir Joaquim Regalado, está em Aveiro. Boa tarde. Boa tarde. Ora bem, em primeiro lugar, eu queria dizer que, quanto ao Sr. Cavaco Silva, ele pouco pode fazer, a não ser que o Governo comece a governar pior, cada vez pior, e ele, então, dissolver, se puder, se a lei permitir, dissolver o Parlamento e colocar as coisas no lugar, e nós não precisamos de um país pequeno, com pouca população, com pouco território e pobre. Não podemos ter 200 e quase 50 deputados, mais ou menos, que é o que eu li aqui há tempo no jornal. Em vez de nós com 100 ou 120 deputados, seria o suficiente. E acabar com esses salários, que é uma vergonha. Nós temos salários da TAP de 420 mil euros mensais. Da Caixa Geral de Depósitos, 300 e tal mil euros mensais. Da PT a mesma coisa, da RTP a mesma coisa, e assim sucessivamente. Acabar com esses marajás, com essas despesas que têm, e o Governo também teria que acabar com os lançamentos que ele não sabe fazer, que contrata
faz um contrato de um orçamento, vamos supor, por 50 milhões, e depois, passado um ano ou dois, vai reformar o contrato para 200 ou 300 milhões. Isso é dinheiro estragado, é má administração. Nós não temos um país rico, nós não temos nada aqui. O que é que a gente tem? Meia dúzia de garrafas de azeite, meia dúzia de quilos de cortiça ou arrobas, ou não sei o que lá, não temos mais nada. E meia dúzia de litros de vinho, não temos aqui mais nada. Então, por que não sabemos administrar o nosso país? Mas não, só pensemos em nós, e nos amigos, e mais nada. Eu tenho muita coisa para dizer, mas só isto aqui será o suficiente. Joaquim Regalado, muito obrigada pela sua opinião e vamos de resto avançar para ouvir mais telespectadores da SIC Notícias que também estão em linha. É o caso do Ricardo Gouveia, que está em Lisboa. Boa tarde. Sim, muito boa tarde. Olha, mais uma vez parabéns pelo vosso programa. Muito obrigado pela possibilidade de participar. A senhora jornalista começou logo o programa por perguntar ao seu convidado, cujas análises me parecem bastante assertivas e corajosas, qual seria a verdadeira motivação dos protagonistas políticos nesta atual crise. Ora bem, isto é logo, só por si, um mau sintoma, porque é quase aceite como um dado adquirido que eles não agem de uma forma transparente, ou seja, a sua motivação, a sua atuação tem sempre outros pressupostos. Quer dizer, eu acho que isto é grave e simboliza o estado atual da democracia, não é? Portanto, esta democracia somos todos nós, são os políticos, é a comunicação social, é o povo, é o Presidente da República. Todos somos responsáveis, não é? E eu acho que isto só poderá verdadeiramente mudar se muita coisa mudar. Já houve muita gente a referir mudanças de mentalidades, não é? Agora, atenção, somos todos responsáveis, mas só os políticos é que podem influenciar diretamente a vida das pessoas de uma forma efetiva no dia-a-dia, não é? Porque o povo, os cidadãos só podem votar em períodos relativamente largos e durante esses períodos, quer dizer, vão sofrendo com as decisões destes políticos. Portanto, as soluções, quais seriam as soluções? Eu vou enumerar por ordem, quer dizer, mas não é uma ordem, digamos assim, hierárquica. Quer dizer, para mim o Presidente da República, se não tiver coragem para exercer os poderes que tem pela Constituição, só está lá a fazer número de estadista, não é? Pronto. A comunicação social, os comentadores, etc., que, a meu ver, fazem um trabalho bastante bom, só pegam por uma coisa. Eu acho que se deveria incentivar mais a informação, que o povo se informe mais, se interesse mais pela política e que o povo entenda que pode influenciar mais o estado das coisas, não é? Portanto, há uma enorme administração, como todos sabemos, não é? O povo, por sua vez, e deixo aqui o meu apelo, deveria informar-se mais, quer dizer, primeiro, mudar a mentalidade através da informação, não é? E depois ser consequente através do voto. E lembrar-se sempre que, quando não há nenhuma força política que satisfaça, também há o voto em branco, que quer dizer muita coisa, não é? Portanto, e quanto à classe política, é um bocado difícil, porque realmente eu não tenho uma opinião nada favorável relativamente à classe política, porque eles parecem autómatos a falar, eles estão sempre a fazer campanha, não é? Mas eu acho que com tanta gente iluminada e formada, que ganham tão bem, e tantos doutores, se o país está assim tão mal, porquê que não há mais cooperação? Porquê que não se juntam mais? Porque estão sempre às avessas uns com os outros? Eu acho que deveria ser... Ricardo Gouveia, fica então essa interrogação. Vamos ter de avançar porque o programa está quase no fim. Também muito obrigada pela sua participação nesta opinião pública. Vamos avançar a ouvir agora o último telespectador desta tarde, Francisco Barreto, está a ver-nos de Lisboa. Boa tarde, vou pedir-lhe, por favor, para ser breve. Boa tarde, eu vou tentar sintetizar as minhas ideias. A primeira delas é uma questão, este orçamento é uma questão de credibilidade. Quando o Dr. Sócrates tomou posse em 2005, anunciou medidas drásticas, desde o aumento da idade da reforma, o aumento do IVA e encerraram-se hospitais, etc. Resultado, o déficit aumentou para quase o dobro. Portanto, as medidas não resultaram. Agora, a questão é essa. Eu estaria disposto a fazer todo tipo de sacrifícios, mas quem é que garante que o país não vai ficar pior depois deste orçamento ser posto em prática? Portanto, é uma questão de credibilidade. Este governo não merece mais credibilidade nenhuma. Outra coisa, é que muitos dos nossos políticos não têm sentido de missão. Não estão lá para resolver os problemas do país, estão lá para se servirem. Há muitas despesas perfeitamente escandalosas. Havia uma deputada que vivia em Paris e que queria despesas de deslocação todos os dias para vir à Assembleia. Quer dizer, é assim que o dinheiro desaparece. Portanto, o Dr. Sócrates, os nossos presidentes têm que ser, em primeiro lugar, sérios. É fundamentalmente isto tem que acontecer. Aumentando o IVA, diminuindo os rendimentos das pessoas. O Estado vai cobrar menos impostos,
cobrando menos impostos, aumenta o déficit. Francisco Portanto, Barreto, vamos ter mesmo de terminar porque o programa está quase a chegar ao fim. José Bordão, já temos muito pouco tempo, menos de um minuto. Assim como notícias da última hora, esta retomada de negociações entre o Governo e PSD, daquilo que temos visto, podemos falar de alguma previsão sobre o desfecho desta nova ronda de negociações, se assim podemos chamar? Eu e dezenas de outras pessoas que olham para estas coisas com olhos de ver, digamos assim, que são mais atentas a isto. Já todos disseram, abstenção, é aquilo que eu digo também, é aquilo que eu acho que vai acontecer, também já disse há muito tempo. O PSD irá abster-se, o orçamento irá passar. Se me permitir rapidamente deixar aqui só os dados para as pessoas refletirem sobre eles. Quando Cavaco Silva deixou de ser Primeiro-Ministro, a dívida externa líquida de Portugal era 8%. Quando o Guterres saiu do governo ao fim de 6 anos era de 47,4%, subiu 40%, subiu 5 vezes. Quando, neste momento é de 100% do produto interno bruto, ou seja, desde que o Guterres saiu até agora, subiu mais de 50%. Eu queria deixar este dado para as pessoas refletirem um bocadinho sobre dado. José Bordão, muito obrigada pela participação nesta Opinião Pública. Obrigado, no inquérito telefónico desta tarde perguntámos se a intervenção do Presidente da República poderá resolver a crise orçamental. 61% dos telespectadores acredita que sim, 39% diz que não. É o ponto final nesta Opinião Pública que regressa na próxima terça-feira após o feriado. Boa tarde, bom fim de semana.